Bom, boa tarde a todos. Então, a gente vai começar hoje o nosso terceiro bate-papo sobre o saneamento e recuperação de recursos, que o nosso grupo de pesquisa, tratamento de efluentes e recuperação de recursos está organizando. Então, esse ciclo de palestras a gente vai falar sobre tecnologias e os temas relacionados, sobre o saneamento e recuperação de recursos. A semana retrasada a gente já teve o doutorando Thiago Bressani, da Universidade Federal de Minas Gerais, que comentou sobre desafios e perspectivas da remoção de nitrogênio em esgotos no Brasil. Semana passada a gente teve o professor Ayrton Kunz, da Embrapa, de Santa Catarina, e comentou com a gente sobre o Onomox. Essas duas palestras, né, esses dois bate-papos, eles estão no canal do YouTube, Saneamento e Recuperação de Recursos. E semana que vem nós vamos ter o mestre Daniel Bueno, no dia 5/11, às 4, para falar sobre o método rápido de análise de nitratos em matrizes ambientais. E no dia 12 de novembro, o professor Theo de Souza, da Poli, né, da USP em São Paulo, que vai participar com o tema de microaeração e nitritação parcial Anamox como alternativa para tratamento sustentável. Bom, hoje a gente tem a palestra sobre recuperação de recursos com o uso de microalgas, e quem vai estar participando do nosso bate-papo é a doutora Larissa Arashiro. Ela é engenheira ambiental e doutora de duplo diploma em engenharia ambiental pela Universidade Politécnica de Catalunha e a Universidade de Ghent. Ela também atua na parceria global Sanitation and Water for All. Então, eu agradeço muito, Larissa, que você topou participar e entrar aqui no nosso bate-papo para falar da sua experiência e dos seus estudos também com as microalgas. Muito obrigada. E agora a Larissa está lá na Europa, né? Então, fico muito honrada que você topou em participar. Eu vou passar a palavra para você. Obrigada, boa tarde a todos. Sim, estou aqui na Europa, passando um frio, com muita inveja de vocês no Brasil. E primeiramente gostaria muito de agradecer o convite da professora Luana para fazer esse bate-papo com vocês e de toda a organização dessa série de palestras. E é realmente uma honra para mim e estou super feliz de poder falar um pouquinho com vocês do que eu fiz, um pouquinho que eu sei dessa área de tratamento de efluentes com microalgas e principalmente agora com foco na recuperação de recursos, que é um tema que tem crescido muito. Então, dando sequência aí um pouquinho, eu vi a palestra do Tiago Ribeiro. Ele deu uma perspectiva muito boa do cenário de saneamento no Brasil, focou na remoção de hidrogênio e comentou da economia circular. Então, hoje também está bem alinhado nesse assunto e eu espero que dê uma ideia do que é. Bom, para começar, eu queria só fazer um contexto geral, como uma introdução, só para localizar o sistema de microalgas dentro de um contexto global. Imagino que todos aqui já tenham ouvido falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu queria mencionar isso exatamente porque o meu trabalho atualmente, estou trabalhando muito diretamente com isso. E em 2015 a ONU estabeleceu esses 17 objetivos, que nada mais são do que marcos, focando em 4 dimensões principais, que é social, econômico, ambiental e institucional, para orientar os países e instituições privadas, públicas, para conseguir atingir a Agenda de 2030 para um desenvolvimento sustentável. E nesse contexto, um dos objetivos que é focado na água potável e saneamento, o ODS número 6, esse é o objetivo que eu hoje estou trabalhando diretamente com isso e está muito ligado com o tema de hoje, por isso eu queria fazer esse link. E em 2018, teve esse dado muito chocante a nível global, que mais de 80% da água, do efluente, né, de água residual no mundo, ainda é descartável
corpos d'água, né, em rios, lagos, sem um tratamento adequado. Então, é um número extremamente chocante. E nesse mesmo ano, em 2018, foi lançado, né, a década de ação para a água. Então, eu imagino que nessa década de 2018 a 2028, a gente realmente veja, eu espero que a gente veja muita mudança nesse tema de água e saneamento. E ainda, continuando nessa linha, um dos movimentos que tudo tem mudado agora, quando a gente fala, não fala mais só em tratamento de efluente, mas muito mais em recuperação de recursos, tem a ver com a tal da mudança de paradigma, que tanto se fala. E isso nada mais é do que começar a ver o efluente, não como uma carga, né, que seja dispensável, mas como um recurso valioso. Então, é realmente a mudança de percepção que precisa ser feita para não ter isso mais como um problema a ser resolvido, mas como uma oportunidade para todos os setores, na verdade, né? E nesse contexto ainda, em 2017 teve esse relatório da ONU que focou muito no desenvolvimento de recursos hídricos, e nesse ano eles fizeram, o tema principal foi de águas residuais como recurso inexplorado. Então, a ideia principal desse relatório foi a capacitação de tecnologia, no quadro que vocês conseguem ver na direita, os efluentes, usando essa capacitação de tecnologia para prover água tratada, recuperação de nutrientes e bioprodutos de alto valor, e também energia limpa. Então, aqui vocês podem ver muito o conceito de economia circular, e a ideia desse relatório é exatamente trazer esse conceito dentro do ciclo da água. E, bom, dentro desse relatório, aí exatamente para tentar trazer por que das microalgas num contexto global, dentro desse relatório tem uma seção que foca muito nas inovações em tecnologia e pesquisa de efluentes, e nessa seção é onde é mencionado, por exemplo, o uso de microalgas. Então, aí eles falam muito do uso dessas ecologicamente corretas microalgas, que está sendo explorado para produzir produtos de alto valor, biocombustível para transporte, bioplástico, bioquímico, suplementos de alimentação animal e humana, e antioxidante, enfim, para cosméticos, e tudo isso a partir de recurso recuperado de efluente. Então, agora, dando esse contexto geral, vou entrar mais no assunto das microalgas em si. Agora, voltando um pouquinho nas nossas aulas de biologia, estou brincando, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para relembrar o que são essas microalgas. Muito mais para esclarecer também o conceito de, quando se fala microalgas, principalmente no tratamento de efluentes, muitas das vezes os pesquisadores, as pessoas se referem às microalgas verdes e também às cianobactérias. Então, em teoria, as microalgas são as eucariontes, que estão aqui, tem uma fotinho para dar um exemplo, que são, como elas são eucariontes, têm um sistema celular muito mais complexo comparado com as cianobactérias. Mas, apesar das cianobactérias serem procariontes, elas se comportam de uma maneira muito similar às microalgas, e por isso, quando a gente fala de tratamento de efluente com microalgas, muitas vezes, quase sempre, a gente se refere a esses dois grupos de micro-organismos. Então, é só para esclarecer, porque pode ser que eu mencione no futuro aqui, da apresentação, as cianobactérias, então, para saber que as cianobactérias também são chamadas de microalgas nesse caso. E agora, por que exatamente usar esses micro-organismos? E a razão principal aqui vocês podem ver nessa figura, principalmente pela interação das microalgas e as bactérias. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver, tem as microalgas. Bom, lembrando agora de novo da equação de fotossíntese, ela usa energia da luz com a CO2, gás carbônico, e produção de oxigênio, que é tudo resultado da fotossíntese, e esse oxigênio é usado pela bactéria, que está presente nos efluentes, para a degradação de matéria orgânica. E esse processo bacteriano, ele produz
dióxido de carbono, que, por sua vez, é usado de novo pela microalga. Então, ela forma esses dois micro-organismos, eles formam essa interação simbiótica, vamos dizer. E, além disso, tem a remoção de nutrientes. Então, tem as bactérias e as microalgas, dois grupos de micro-organismos, eles removem nutrientes do meio de cultivo para a produção de biomassa. Então, esse uso de microalgas para o tratamento de efluentes, ele traz benefícios como sequestro de carbono pelo consumo de dióxido de carbono, redução de demanda de energia, que é algo que eu vou explicar nos próximos slides, disponibilidade de espécies, então a disponibilidade de espécies de algas a nível global é muito alta, inclusive em ambientes extremos. O baixo custo comparado com a maioria dos sistemas convencionais, normalmente ela é considerada de baixo custo, e a biomassa que é produzida, ela tem diversas aplicações, que eu também vou mencionar um pouquinho daqui para frente. E aqui agora que a gente sabe por quê e como funciona na interação de microalga e bactéria, como as tecnologias de microalgas podem ser incorporadas no sistema, no MAET, por exemplo, ou até que, na verdade, na maioria das vezes agora, os sistemas que são implementados até hoje são sistemas independentes. Então, aqui só um exemplo de como poderia ser e por que a gente considera, né, o sistema de microalgas. Aqui vocês podem ver um sistema de lodos ativados convencional. E aqui no começo vem o efluente com a grade, né, remoção de sólidos. O pré-tratamento, que muitas vezes é chamado de decantador primário. E tanque de aeração, que é onde a gente tem que injetar ar para fornecer oxigênio para degradação biológica. Depois é acompanhado do decantador secundário para separar o líquido tratado e o lodo ativado. E um pós-tratamento, se houver, né, depende do caso. E aí, lembram que eu tinha comentado, as microalgas, elas produzem oxigênio, então aqui seria a ideia de minimizar ou até substituir o uso de oxigênio para essa degradação que acontece com as bactérias. E por que isso é interessante? Essa etapa do tanque de aeração, muitos estudos, elas apontam que é a etapa onde mais se consome energia no sistema de tratamento. Então, tem muitos estudos que apontam que até mais de 50% da demanda total de energia dessa etapa se deve exatamente para isso. Então, claro, na questão econômica, seria muito viável e com muitos benefícios, né? Desculpa. Agora, os tipos de tecnologias e configurações, tem muitos tipos, pelo tempo limitado não vai dar para eu comentar todas elas, mas o que eu decidi fazer para essa apresentação é colocar aqui bem no geral as principais categorias, né, vamos dizer, classificações, que eles chamam muito de sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas abertos aqui tem uma foto ilustrando as lagoas de alta taxa, que são, em inglês eles são high rate algal ponds, ou até ratio, que é chamado também. E essas lagoas nada mais são do que, como vocês podem ver, são umas lagoas e elas são movidas com pá para a movimentação do meio de cultivo. E os sistemas fechados, como vocês podem ver aqui, esse aqui é um exemplo de uma tubulação, então são tubos, tem tubos horizontais, verticais, tem vários diferentes tipos de design, mas e essas são as mais comuns. E tem também de produção, por exemplo, de microalgas em plástico, bolsas plásticas, então isso é todo um mundo separado aqui para falar disso, mas no geral eu queria só comentar os sistemas abertos e sistemas fechados. E aqui é um exemplo, então, como eu comentei no começo da apresentação, tem a produção em si, né, da biomassa, que é a parte do cultivo, então o tratamento de efluentes, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, seria essa parte aqui da esquerda,
E aqui, essa parte da direita, eles chamam de downstream process, que é mais o que fazer com a biomassa. Então, a maioria das pesquisas que são feitas, as publicações que são feitas nos últimos anos nesse tema, focam ou nessa parte de tratamento em si, ou na parte do que fazer com a biomassa. Ou, claro, no sistema integrado, se a gente está falando de viabilidade, por exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o efluente, é tratado numa lagoa, e o efluente, ele é descartado, né, num rio, no mar, enfim, no corpo d'água que ele vai receber, o efluente, que é tratado. E a biomassa, aqui tem alguns exemplos, acho que são os exemplos mais explorados aí nos últimos anos, com as pesquisas, que são de pigmentos, carboidratos, proteínas e lípidos. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver biocombustível, como chama? Alimentação animal, né, que são como ração, para farmacêutico, pigmentos que são usados também para cosméticos, bioplásticos. Então, aqui tem quase que todos os tipos de opções e alternativas para recuperação de recursos com as microalgas. E agora eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes e mais específico no meu projeto de doutorado, que pelo menos é o que eu tenho mais conhecimento, que eu queria apresentar hoje. Aqui eu deixo o reconhecimento do projeto que eu participei, que é o projeto SuperW. Foi um projeto, é um projeto da União Europeia, financiado pela Marico Reaction. E, como a professora Luana comentou no começo, eu fiz um doutorado de duplo diploma com a Universidade Politécnica de Catalunha e a Universidade de Ghent, na Bélgica. Então, esse projeto do doutorado, que eu terminei recentemente, ele foi bem focado no conceito de circular economy, né, de economia circular. E no meu caso, eu foquei no uso das microalgas para aplicar esse conceito. E o foco não principal, mas um dos focos foi para tratamento de efluente. E o foco principal, no meu caso, foi para recuperar recursos. Então, no meu caso, eu foquei na bioenergia e nos bioprodutos, que eu vou explicar mais em detalhes mais para frente. Então, daqui para frente, eu vou comentar um pouquinho mais desses projetos que eu participei. Como eu comentei, a recuperação de recursos foi o foco principal do projeto e a valorização de biomassa. Naquele slide anterior, com os esquemas, eu mostrei diversas aplicações, mas no meu caso, eu foquei em 3 delas, que foi a produção de biogás, para isso, a digestão anaeróbia, para a produção de calor e eletricidade, e a produção de ficobiliproteínas. Então, o nome soa meio complexo, mas elas nada mais são do que proteínas que estão dentro das microalgas que são pigmentos. Então, aqui elas são produzidas por cianobactérias e por algas vermelhas. E aqui tem as fotos dos 3 tipos principais. A primeira, essa daqui é a ficocianina, é uma cor azul bem forte. Essa daqui é a alfa-ficocianina, que ela é um azul um pouquinho mais claro. Aqui na foto parece a mesma cor, mas ela é um pouquinho mais claro, mais para turquesa, assim. E a ficoeritrina, que é essa terceira, que ela é meio rosada, vermelha. E a terceira valorização de biomassa, o terceiro tipo de valorização de biomassa que eu pesquisei foi o biofertilizante. Esse em si, assim, a produção de biofertilizante em si, eu não fiz experimentos, mas esse foi uma colaboração de um projeto com uma universidade do sul da Espanha, onde eles fazem o tratamento de efluente com microalgas e eles produzem biofertilizante. A gente fez um estudo de viabilidade ambiental e econômica. E aí aqui eles exploram o desenvolvimento e crescimento de plantas, principalmente focando em recuperação de nutrientes e o uso de matéria orgânica das microalgas para as plantas. E nesse estudo eles fizeram uma produção foi através de hidrólise enzimática. Então, só para explicar mais ou menos como que é gerado o biofertilizante. Então, agora não vai dar tempo de ficar explicando muito em detalhes o que foi feito exatamente durante o meu doutorado, mas eu vou explicar bem no geral, assim,
projeto e a ideia dos projetos. E aí, no final, vocês podem perguntar as coisas que vocês têm mais interesse. E eu vou explicar mais em detalhes. Então, aqui foi o primeiro estudo que eu fiz no doutorado. Foi para tratamento de efluente doméstico. Aqui, como vocês podem ver no esquema, tem um decantador para separar os sólidos, uma lagoa de alta taxa e um decantador secundário para separar a biomassa produzida e o efluente tratado. Aí a biomassa, aqui um espessador e uma digestão anaeróbica. E nesse caso, eles chamam de centrate. Eu procurei em português, eu não achei uma palavra para isso, mas nada mais é do que a parte líquida do desestado que sai da digestão anaeróbica. Então, esse centrate ainda contém muita amônia ainda, e por isso, ainda assim, quando a gente vê todo esse processo, tem a produção de biogás, tem o tratamento, mas isso aqui ainda é um problema nesse sistema. Por isso, eu fiz uma continuação desse primeiro estudo, que é o que está aqui, que foi para utilizar esse amônio para produzir cianobactéria, porque eu estava interessada em extração de pigmentos, que vocês podem ver aqui na figura, e a biomassa que foi depois da extração, eu usei para produzir biogás, que aqui vocês podem ver uma figura do teste que foi feito. E, então, esse centrate eu usei com dois tipos de diluição, e a diluição foi necessária porque, como a concentração de amônia é super alta, se você coloca direto, assim, as microalgas morrem em poucas horas. E aqui assim, mais com fotos, mas às vezes é mais complicado entender o esquema e o conceito desse projeto, então por isso nesse slide eu vou tentar mostrar um diagrama que talvez fique um pouquinho mais claro. Aqui então, começando agora com a digestão anaeróbica que eu tinha comentado anteriormente. Ai, desculpa. Aqui a digestão anaeróbica para biogás, né? Então, recuperação de bioenergia. A parte sólida, como eu expliquei, pode ser utilizada como biofertilizante, e a parte líquida, que é o centrate, que é o desafio aqui de tratar. Então, por causa da alta concentração de amônio, o que eu fiz foi diluir com efluente secundário das lagoas para a produção de cianobactéria. Então, aqui com o cultivo, a gente tem a água tratada e a biomassa de cianobactéria que foi produzida. Com essa biomassa, eu fiz a extração de pigmentos, que são aquelas ficobiliproteínas que eu comentei, como forma de bioproduto, e depois da extração, depois que a gente faz a ruptura das células, a biomassa residual pode ser usada de novo na digestão anaeróbica. Então, aqui vocês podem ver bem clara a aplicação do conceito de economia circular com a entrada de efluente e saída de água, bioprodutos e bioenergia. O segundo estudo que eu vou mencionar aqui é um estudo de tratamento de água de efluente industrial. Então, nesse caso, eu usei um efluente de uma empresa que fabrica produtos à base de plantas. Então, aqui essa empresa se chama Alpro, era uma empresa da Bélgica, e eles produzem iogurte, leite à base de plantas. E aí, nesse estudo, o que eu fiz, eu usei esses três espécies de microalgas, que são 2 cianobactérias e uma microalga vermelha. Aqui vocês podem ver os exemplos. E aqui há um vídeo representando mais ou menos, só para vocês verem como foi o esquema de cultivo, que foram em bolsas plásticas com um volume de 10 litros, mais ou menos. E a etapa de extração, então, quando falo das ficobiliproteínas, essa é uma das perguntas que as pessoas mais me faziam na época, como é feita e o passo a passo. Então, eu coloquei isso aqui só para vocês conseguirem ter uma ideia de como é feito. Uma vez que é feito o cultivo, eu fazia, no meu caso, a centrifugação, não? Então, a separação da biomassa com o meio de cultivo. Essa biomassa, eu fazia ciclos de congelamento e descongelamento, então isso nada mais é que um sistema para poder fazer a ruptura da célula. E
Alguns estudos eu tive que usar, alguns estudos eu não precisei, do processamento ultrassônico, que isso é meio que uma etapa extra, uma outra maneira de fazer a ruptura celular. E depois a centrifugação para tirar os restos, né, de células. Que daí o sobrenadante é o que é usado para medir a quantidade de pigmentos, e essa parte que é a biomassa extraída é o que eu comentei anteriormente, que poderia ser de volta usado na digestão anaeróbia para a produção de biogás. Aqui uma figura só para ilustrar o que são esses extratos. E aqui a ficocianina é a primeira, é um azul bem escuro, a aloficocianina é a segunda, e a ficoeritrina é essa terceira. Então, aqui nessa figura vocês não conseguem ver, talvez, muito claramente, mas esses o que mais, não que mais interessa, mas uma das propriedades mais interessantes desses pigmentos são porque elas são pigmentos fluorescentes. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, na primeira, principalmente nessa terceira, vocês conseguem ver talvez uma bordinha meio laranja. Acho que nessa daqui está mais claro, na de ficoeritrina. E isso é por causa do fluorescente. Então, aqui não, porque é uma foto não dá para ver, mas quando eu mexi assim, o tubo, é bem claro o quão fluorescente elas são. E esses pigmentos são extratos, não são purificados ainda, mas dá para ter uma ideia bem clara do que é. E aí, no mercado, esses pigmentos, eles são vendidos mais ou menos da maneira como eu coloquei ali. Então, elas são, na maioria das vezes, elas são, assim, liofilizadas, né? Então, um pó. Mas também vende, assim, na forma líquida. Então, esses daqui, por exemplo, que são vendidos no mercado, muitas vezes já são purificados, então tem um valor super alto. E diversas aplicações também, como eu comentei. E agora eu vou só comentar algumas perspectivas e desafios quando a gente fala do uso de microalgas para tratamento de efluentes e recuperação de recursos. E eu vou comentar bem rapidamente sobre esse gráfico que eu vi de um estudo que foi publicado recentemente, foi nesse ano, acho que foi em abril, se não me engano, e mostra o número de publicações de tratamento de efluentes com microalgas com valorização de biomassa, desde 1981 até 2018. Então, aqui vocês podem ver assim, o quanto havia publicações, mas não era tão hot topic ainda. Então, assim, aumentou muito. Vocês podem ver que na última década foi quando realmente aumentou significativamente o número de publicações. E para comentar bem rapidamente, isso pelo menos na minha visão, foi porque nessa época, né, 1950, foi quando foi bem abordado o uso de microalgas para tratamento de efluente, mas naquela época ainda acho que não foi muito assim para frente, porque não tinha viabilidade econômica muito forte. E na última década, o que aconteceu foi que, porque agora as microalgas não são mais vistas como soluções para tratar efluentes, mas como uma solução para combinar tratamento de efluente e recuperação de recursos, por isso que aumentou muito. Então, para todas aquelas aplicações que eu falei, de bioplástico, pigmentos, até biocombustível, muitos estudos nisso. Então, por isso que meio que voltou tudo, e agora, na última década, vocês podem ver esse boom de publicações, e a tendência, eu acho que é só aumentar. Então, os fatores propulsores para esse aumento significativo foi por causa de legislação e regulação nessa área e oportunidade de mercado pelos recursos que são recuperados. E aí aqui um exemplo, muita gente também me perguntava, ok, você remove esses pigmentos, mas como que dá para aplicar, já que eles são de águas residuais, né, de efluentes. Então, aqui um exemplo só, esse estudo que eu mostrei, onde eu mostrei as fotos dos extratos, foi um estudo que foi feito na Universidade de Ghent, quando eu estava lá, em colaboração com a Royal Academy of Fine Arts, que é também da Bélgica, é um instituto de pesquisa e educação da Bélgica. E eles, essa aqui é uma foto dos pigmentos que eu extraí com as microalgas depois de liofilizados. Então aqui elas estão meio que com aspecto de pó.
E depois da gente ter terminado esse projeto, teve interesse do setor privado, uma empresa que estava interessada em usar esses pigmentos, por exemplo, para impressão de embalagem. Então, só um exemplo assim, do que poderia ser feito, dentre tantos outros. E, bom, agora mais para mencionar os desafios, tudo parece lindo e perfeito, como eu falo assim, mas na verdade tem muito ainda para ser estudado e ser descoberto, principalmente quando a gente fala em escala, em grande escala. Então, por exemplo, sistemas de cultivo, a viabilidade operacional, principalmente no caso dos fotobioreatores, é ainda uma coisa que tem que ser muito estudada. Sistemas de grande escala são necessários para, principalmente, obter dados para estudo de viabilidade. E a viabilidade econômica, que sempre é a pergunta chave, né, para qualquer aplicação a grande escala. E quanto à recuperação de recursos, que é a parte que eu comentei antes, que é o do downstream process, em questão técnica, por exemplo, o biofertilizante, a maneira como fazer a secagem, por exemplo, poderia ser feito com secagem solar para ficar um pouco mais econômico. Então, tem muitas opções que ainda não foram exploradas com muitas propriedades para a gente realmente concluir coisas. O uso também para ração, mesma coisa, a gente fala muito da importância da regulação para tudo isso. Desafio técnico, em questão técnica das ficobiliproteínas, a extração e purificação são processos assim, super caros. Então, se a gente fala isso em grande escala, isso com certeza seria um gargalo e algo a ser mais explorado. Viabilidade econômica, de novo, quanto isso seria viável economicamente. E o contexto regulatório que eu mencionei já durante a apresentação, mas eu coloco de novo aqui porque é um ponto-chave. Não adianta a gente ter tudo o resto aqui anterior se a gente ainda não falar do contexto regulatório. Então, aqui como exemplo, o biofertilizante, por exemplo, aqui na Europa tem vários países que já usam, principalmente na Espanha, que é onde acho que tem mais estudos sobre isso, de microalgas que são cultivados em fluentes. E o uso de biofertilizantes, por exemplo, tem uma classificação muito confusa, porque eles separam muito de biofertilizante e bioestimulante, que são coisas diferentes. Então, tem uma classificação confusa do que seria o quê e quando vem ao uso dos extratos de microalgas como componente desses produtos. E daí dos pigmentos, por exemplo, que eu comentei naquele slide que eu mostrei o exemplo com a foto dos pigmentos que já estavam liofilizados, que a aplicação dos pigmentos é inerente à fonte do efluente. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz um cultivo no efluente industrial alimentício, então o risco de contaminação, por exemplo, não existiria, até porque é uma água que foi usada para produção de produtos alimentícios, então claro que isso não seria um problema nesse caso, mas efluente doméstico, por exemplo, obviamente seria um aspecto que tem que ser esclarecido antes de qualquer coisa. E, bom, agora para concluir umas considerações finais nesse tema, nesse assunto de microalgas, os exemplos que eu mencionei aqui estão bem ligados, bem alinhados ao conceito de economia circular. E esses são alguns dos milhares de exemplos que tem, eu sempre falo isso. Isso aqui é só um exemplo das 1000 oportunidades que a gente tem fora aqui do que eu apresentei. E realmente agora procurar as opções e discutir o que realmente é viável. E o que eu aprendi com esses anos que eu trabalhei com esse tema foi, acho que os gargalos principais, principalmente na parte técnica, apesar de ter muito, apesar de, vocês viram o gráfico de publicações ter aumentado, assim, significativamente, mas ainda tem muitos desafios na questão técnica de aplicação para manutenção, operação, enfim. E
econômico, como eu já comentei também, principalmente agora quando a gente fala de recuperação de recursos, para ter a viabilidade de investimento também, né, para o mercado. Isso ainda tem muito para ser estudado. E o último seria o regulatório, que eu já mencionei também muitas vezes, mas para complementar, eu acho que ainda falta a gente juntar todos esses conhecimentos aí em aspectos diferentes para encontrar soluções que realmente sejam viáveis a grande escala, né? E agora, só para finalizar, como agora eu não estou mais trabalhando com esse tema, hoje foi o tema da palestra, mas o que eu vi também durante esses anos que eu trabalhei com isso foi é sempre difícil explicar isso, mas foi o quanto eu vi que cada setor trabalha de uma maneira muito autônoma e fechada. Então, isso acontece em quase todos os lugares. Na Europa tem uma campanha muito forte, um movimento muito forte da União Europeia para tentar quebrar um pouco isso e criar pontes, né, entre a ciência, entre políticas públicas, a indústria, o setor privado no geral. Então, isso ainda tem muito para ser feito, que é realmente não só ter o conhecimento, mas fazer a conexão e a comunicação efetiva entre essas partes interessadas. Então, só para ilustrar agora o que eu quis dizer, eu vi essa imagem um tempo atrás, eu achei super interessante. Aqui um exemplo dos dados, né? Então, são dados que são gerados através de pesquisa, o que seja. Informação, então que nada mais são do que esses dados consolidados. O conhecimento, que seria realmente conectar todas as informações que a gente conseguiu de maneira efetiva. Aí aqui os insights, né? Então, tudo isso que a gente vê, a gente tem duas ideias, grandes ideias que podem ser levadas para frente, e isso só pode ser possível, a conexão dessas duas ideias só pode ser possível com os outros bloquinhos de informação também para conectar esses insights. E essa é a única maneira de a gente realmente criar um impacto efetivo na sociedade. Então, achei super interessante e eu queria compartilhar. E isso ilustra o que eu já comentei durante a apresentação inteira, da importância da conexão da ciência para a decisão política e a regulação. E isso, a base disso seria a colaboração de partes interessadas de maneira efetiva. Então, isso é mais ou menos só para dar um link no que eu estou trabalhando hoje, que é muito menos técnico e muito mais nesse sentido. Então, eu queria só fazer esse link e quem tiver interesse para conversar mais, estarei super aberta. E é isso, muito obrigada, espero que tenha dado para acompanhar aí um pouco o que eu fiz e qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade. Obrigada, Lari. Achei muito bacana a sua apresentação. Então, acho que você comentou, né, que é um geral, né? Então, não só a gente fazer o tratamento, mas também conseguir recuperar os recursos e valorizar essas situações de tratamento, tanto de esgoto doméstico como de esgoto industrial, né? Mostrando que realmente a gente pode fornecer produtos. Então, aquela sua figura, né, que sai os produtos ali, eu achei muito interessante. E a sua mensagem final também, acho que é super importante, a integração, né, do conhecimento das partes interessadas. Você comentou da questão política, né, e de regulação, também da parte técnica, talvez da academia, mas inclusive acho que dentro da academia, né? Então, acho que cada um vai fazendo as suas coisas ali separados e falta também essa conexão. Então, eu acho super importante. Inclusive, essa questão, né, de talvez fazer esse bate-papo também tentar juntar os pesquisadores da mesma área, né? Bom, aqui, então, obrigada pela sua apresentação. A gente tem duas perguntas, uma é do professor Theo, ele parabenizou pela apresentação,
E a pergunta dele é se realmente o uso de microalgas traz novas alternativas, né, para o tratamento de efluente. Os projetos em que você participou tinham alguma vertente para a utilização das microalgas para o chamado biogás upgrade, ou seja, o consumo de CO2 do biogás dos digestores anaeróbios pelas algas para aumentar a produção de metano, gerando de verdade biometano. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta bem interessante. E no meu projeto em si, eu não foquei na purificação, né, do biogás, que seria o upgrade que eles falam do metano, para metano. Mas no nosso grupo de pesquisa, sim, que tinha tento lembrar quantas pessoas eu acho que são 2 pessoas que eu lembro, assim, de estavam trabalhando diretamente com isso. Não era no mesmo sistema que eu trabalhava. O meu sistema era mais escala piloto, e eles tinham, né, em Barcelona, um sistema que era praticamente escala industrial, já diria, não sei. Que era com tratamento também, mas era mais com influente de agricultura misturado com doméstico. E essa planta, assim, que eles tinham, que era bem grande, eu não lembro agora em vazão, mas eu posso depois até mandar mais material sobre isso. É um projeto, se o professor, como ele chama mesmo? Desculpa. Professor Tel. Professor Tel. Se o professor Tel quiser mais informações, a planta chama Agrópolis, é a planta de Barcelona, de Agrópolis, e o grupo de pesquisa é da Politécnica de Catalunha também. E eles, sim, tiveram projetos junto com a Universidade de Valladolid, que é com o professor Raul Munhoz, e que tem um grupo de pesquisa que é extremamente especializado no upgrade de metano. Eles têm várias plantas lá também, então eu não fiz esse upgrade no meu caso, até porque no meu caso o biogás, eu comecei com o biogás, depois a partir do segundo ano já com os pigmentos eu resolvi focar mais, porque eu vi que tinha mais, como se diz, perspectiva com o projeto que eu tinha na Bélgica, que era com essa empresa de produtos alimentícios. Então, acabei focando mais nos pigmentos, mas sim que no mesmo grupo de pesquisa eles tinham pessoas trabalhando com isso. Então, se precisar de mais informações, pode me contatar que eu posso enviar. Obrigada. A Maria Paula também parabenizou pelo trabalho, pela sua apresentação. Ela falou que seu trabalho foi com efluente de indústria alimentícia e doméstico. E aí a pergunta dela seria como garantir a não contaminação da biomassa com as águas contaminadas com metais pesados e xenobióticos, que estariam presentes no efluente doméstico. Sim, esse é o maior desafio, acho que por isso que eu comentei nos últimos slides dos desafios, né? Não foi nem das considerações finais, porque a aplicação do pigmento seria, não tem como não se importar, né? Extremamente dependente da fonte do efluente. Então, no meu caso, por exemplo, como eu usei dessa indústria alimentícia, foi um sistema que seria, né, em teoria, se fosse aplicado à escala industrial, seria diretamente acoplado. Então lá era só o efluente da produção em si. Então a gente até fez os testes todo microbiológico, químico, físico, e não apontou nada. Nesse da Alpro, né, que é a empresa, eu também fiz a medida de metais pesados na época, porque apesar de ter sido de alimentício, mais para ter como base também, eu fiz as análises de metais pesados e deu todos abaixo do nível do limite, né, da OMS para água potável. Então não foi um problema nesse caso, mas por isso que eu comentei, se fosse, por exemplo, de esgoto doméstico, naquele caso o pigmento no máximo seria para usar, por exemplo, na Bélgica, nesse grupo da CASC, né, que é Rogent, eles estavam fazendo
para usar como para artes, assim, para pintura, coisas assim, que não teria nenhum contato direto, nem nada. Então, ainda é muito confuso, assim, né, para saber exatamente a aplicação, mas por isso tem, acho que, muito espaço aí para discussão do que pode ser feito ou não. E tem muitos projetos agora aqui na União Europeia que são focados na produção desses tipos de bioprodutos, né? Como se diz, como alternativa nesse caso, por exemplo, para tintas sintéticas, né? Então, a, a questão da contaminação com certeza seria algo que tem que ser levado em conta. Na minha opinião, eu acho que, assim, para fazer a aplicação do pigmento para que quer que seja, sempre tem alguma regulação, né? Então, por exemplo, vamos dizer, nesse caso que eu mencionei da empresa que estava interessada em fazer impressão de embalagens de papelão para delivery, né? Não lembro o que era. Mas, nesse caso, a tinta que é usada normalmente, que é a tinta sintética, ela tem um mínimo de regulação necessário. Então, desde que ela atenda tudo isso, e claro, se tiver um contato com pele, alguma coisa, se não for algo que esteja fora dos limites, né, de regulação, eu imagino que não teria problema, mas por isso sou eu falando pessoalmente, mas claro que para isso teria que ter uma legislação, os níveis aceitáveis e tudo mais. Então, depende muito da aplicação. Isso, com certeza, é um aspecto que tem que ser considerado. Bom, eu tenho uma pergunta. Eu queria que você comentasse se você, né, tem essa visão daí da União Europeia, né, dos europeus, como que é a aceitação dessa valorização da biomassa? Então, tem essa aceitação e também eu vi o seu reator foi aquele que você mostrou, né? Ele era quase uma escala piloto ali, né? Não sei. E se tem já alguma pesquisa em desenvolvimento para escala plena, como que é essa questão? Uhum. Sim, bom, se diz em recuperação de recursos, na valorização de biomassa no geral, né? Sem nada específico. Porque a gente sabe que quando você fala, isso veio do esgoto, né? As pessoas. Sim, uhum. Mas queria saber como que é esse movimento, se você pode comentar um pouco. Sim. Na verdade, eu acho que eu vou ter tempo, eu vou mostrar porque uma apresentação que eu fiz no passado, eu fiz uma coletânea bem rápida dos projetos que eu sabia, que são, a maioria, a projeto a nível da União Europeia, mas tem projetos também nos Estados Unidos, eles têm muito forte nisso. Vou colocar aqui rapidamente. Uhum. Mas tem bastante, e mesmo sendo, né, espero que eu não estou conseguindo. Vocês conseguem ver? Acho que agora sim. Sim. Deixei aqui até por caso vocês tivessem uma. Bom, aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, tá. Aqui, por exemplo, aqui na verdade foi mais de tratamento de efluente, sua pergunta foi mais para recuperação de recursos, né? Esse aqui, por exemplo, é um projeto, eu acho que aqui na Europa é o projeto o maior projeto aplicado, que é um projeto na Espanha, mas é um projeto europeu. Então, são vários parceiros da União Europeia inteira, não sei quantos agora, mas são vários parceiros. E eles têm o conceito eles usam as lagoas, né, as high rate algal ponds, para a produção de biomassa com esgoto doméstico, no caso deles. E esse aqui é um plano de escala maior agora que eles estão fazendo. E no caso deles, eles focam bastante no produção de biometano e de biodiesel. E eles até têm esse carro que eles usam lá na planta deles, eles sempre apresentam e eu acho bem interessante. Vou passar bem rápido para ver só para vocês terem uma ideia.
Esse projeto Sabana também é um projeto que ele é implantado na Espanha, mas também é um projeto europeu. Então, são vários parceiros da União Europeia envolvidos. Nesse caso, eles fazem também com o efluente, mas usando água do mar. Então, é para espécies salinas. E aqui nesse projeto eles focam em bioestimulante e biopesticida. Esse é o projeto que eu comentei, da Espanha, que é o da Agrópolis, né? Que é o projeto que chama Incover. E esse aqui que é o que eles faziam o upgrade de biometano, que o professor Theo comentou e eu comentei. Então, se você quiser ter mais informações, é nesse site aqui, ó, do Incover deles. E nesse projeto eles focaram no biogás, mas muito mais no bioplástico e como bioproduto. Esse é um projeto, eu não sei muito desse, mas eu achei nessa minha pesquisa rápida que eu tinha feito para ver os projetos que tem nesse tema, mas também é para usar efluente se não me engano, era de produção, agricultura, para fertilizante e bioestimulante. E aqui é um grupo também de Portugal para produção de lípidos e isso aqui é mais no conceito de biorefinaria, então é mais para biocombustível. Bom, acho que é isso que eu queria apresentar. Então, só para responder sua pergunta de uma maneira mais visual e para você ter uma ideia do que também está acontecendo, e sim, tem interesse da União Europeia ter aumentado muito o financiamento para projetos com essa visão, né, de recuperação de recursos, e eu acho que a tendência agora é aumentar bastante. Então, é mais ou menos o que eu sei. Pelo que você mostrou, já tem algumas coisas que já tem umas aplicações até em escala, né? No sentido do carro, então acho que Sim. Já tá bem. E em relação a fármacos, a Laísa Rocha, ela perguntou se tem alguma coisa que... acho que com os de microalgas, né? Acho que tem algum estudo que você sabe. Sim, na verdade tem até um estudo que eu participei, não fui eu que liderei, mas foi de uma pesquisadora, de uma pós-doc que estava trabalhando no nosso grupo de pesquisa. E ela estava, e foi de tratamento de remoção de emergentes, né, que foi focado num grupo de fármacos, e ela fez a análise no sistema que eu usava, por isso eu participei em um projeto mais para a parte de análise e tudo, mas o processamento de dados e a análise em si foi ela que fez. E sim, pelo que os resultados indicam, foi um período muito curto, a gente fez análise por 2 semanas, então, assim, eu não me arrisco a dizer que sim, que eles removem, porque foi muito curto e isso, quando nesse caso, a gente usava efluente doméstico real, né, não era sintético, então, assim, os picos eram muito altos de tudo, de malha orgânica, de nitrogênio, de fósforo, então, eu imagino que, inclusive, de fármacos é algo que varia muito. Então, não vou dar nenhuma conclusão de que sim, mas nesse estudo, nessas 2 semanas, sim, que foi positivo. Para a maioria dos fármacos que foram analisados, agora eu não vou ter de cabeça quais eram, né, os grupos de fármacos, mas eu lembro que o final do resultado, assim, no geral, foi positivo, de que sim, que poderia ser removido. A dúvida era se ele foi removido e ok, né, tipo, perfeito, ou se houve alguma por exemplo, se ficasse na biomassa, qual seria o próximo desafio, né, porque uma coisa é a gente fazer uma biotransformação para algo talvez até pior, e outra coisa é realmente fazer a remoção e dizer que está tudo sob controle. Então, eu acho que isso aí também está aumentando muito, tem muitas publicações que estão focando na remoção de poluentes emergentes, né, que eles chamam. Então, eu acho que tá nos próximos anos, assim, eu acho que isso vai ser esclarecido de uma maneira muito mais, com muito mais propriedade. Então, agora não vou me arriscar a dizer nada, porque eu realmente não tenho certeza, mas sim que tem muitos estudos.
E para a gente finalizar, eu acho que se você puder comentar, não sei se você é, tem esse dado, né? Mas qual que seria a redução, então, que você comentou, né? Do oxigênio que ele poderia reduzir em termos de custos, se você tem uma ideia disso, se tem alguma pesquisa. E se você puder comentar rapidamente da análise de ciclo de vida, que aí eu acho que fecha que você também fez, né, do sistema. Só Sim, para a sim, gente sim, é fechar. uma boa pergunta. A primeira pergunta foi muito mais na parte econômica. Essa também, no meu doutorado eu fiz uma análise muito básica da econômica, que foi o que eu mencionei, do biofertilizante. A gente comparou biofertilizante com biogás e os dois, né, como sistema de microalgas comparado com o sistema convencional. Nesse estudo, eu não tenho em números, porque a gente não fez também, a gente não fez assim, a quanto reduziria, mas em números de sistema econômico de valorização de biomassa, sim que poderia trazer viabilidade econômica, principalmente pelo biofertilizante, porque o biogás, no caso de eletricidade, sim, a gente gera, mas vender de volta, né, a eletricidade para o sistema, né, não é tão viável, pelo menos não na Europa, onde o estudo tinha sido feito, mas o biofertilizante sim que seria algo mais viável economicamente. A segunda pergunta foi da análise de ciclo de vida. Esse também super alinhado com a apresentação, porque eu fiz exatamente os resultados que eu tinha. Eu fiz duas análises de ciclo de vida. A primeira foi para analisar biogás e biofertilizante, e a segunda foi dos pigmentos. Então, dos pigmentos, eu fiz, e todos foi sempre testando com sistemas convencionais, por exemplo, de lodo ativado. Em todas elas, o resultado de sistema de microalgas, combinando, né, tratamento de efluente e valorização de biomassa, deram positivo comparado com o sistema convencional, ambientalmente falando. Agora, o próximo passo seria realmente economicamente, que do pouco que eu sei, né, desses anos que eu trabalhei com isso, eu acho que daria, acho não, quase certeza que daria mais, exatamente porque é um sistema ainda muito novo, então até chegar em escala grande leva muito tempo, então a perspectiva dos experts, né, de microalga para recuperação de recursos, eles falam aí na casa dos 10 a 20 anos no mínimo da partir de hoje para ter um preço competitivo. Então, economicamente falando, eu acho que nenhuma dessas opções seria muito mais barata do que logo ativado. Isso não mesmo. Mas é exatamente por isso que eu comentei que nos anos 50 foi quando começou, né, o uso de microalgas para tratamento. Naquela época, o foco era só tratamento. E daí, por isso também que não vingou muito, porque não era muito viável. E aí, nos últimos anos, como veio esse conceito da mudança de paradigma, de recuperação de recurso, foi quando voltou com tudo a microalga para, principalmente, né, teve um boom assim para biocombustível, muito, muito, muito. E aí veio logo depois bioplásticos e hoje eu diria que a tendência está bem alta para, por exemplo, pigmentos, mas assim, que seria mais bioprodutos para biomedicina, nutrição, que eles estão vendo agora maneiras de como purificar esses bioprodutos para ser viável, tecnicamente falando, né, para causa de contaminação e tudo. Mas uma vez que você faz a purificação, eu acho que, como eu falei, dentro dos parâmetros regulatórios, eu acho que é algo realmente que tem oportunidade. Ah, bom, achei muito interessante. Acho que é um tema que, como você falou, né, tem que ser ainda muito estudado, mas é algo que futuramente nós poderemos utilizar, né? E aí, não só pensando na parte econômica, mas acredito que ambiental é o que importa muito, né? Então, essa questão de fechar o ciclo e, e a gente conseguir recuperar esses recursos, acho que é o que é realmente importante, né?
Bom, eu agradeço, então, Larissa, a sua participação e a sua, aqui o nosso bate-papo. Então, tem o pessoal mandando um agradecimento, que gostaram muito da sua palestra. E Obrigada. aí, semana que vem, a gente vai falar sobre análise de nitrato com o Daniel Bueno. Então, Larissa, obrigada e até mais. Tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.